Sabe uma coisa que é fezes? Fezes puríssima. Fezes com 9.500% de pureza. Aquele tipo de pessoa que é absolutamente impossível de se conversar com ela. Nossa, isso é tão fezes, cara. Isso é tão fezes. Existem vários tipos de pessoas que é impossível você conversar com ela. Mas assim, eu acho que tem dois tipos que são muito destacáveis. O primeiro deles é o tipo de pessoa que acha que sabe tudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Você não é esse tipo de pessoa que acha que sabe tudo. Você não é esse tipo de pessoa, Tarvis. Não. E se você pensar isso, eu gostaria que você fosse aquele lugar. Aquele lugar, Otávio? Aquele lugar. Por quê? Porque geralmente, quando eu tô conversando com alguém, eu geralmente deixo um plano de abertura ao diálogo. Se a pessoa não quer entender, ou se a pessoa geralmente assim não gosta de conversar sobre, aí ela começa aquele papo fezes de que sou eu que tô arrumando problema no diálogo e tudo mais. Isso é fezes com 1000% de pureza. Por que isso é fezes? Porque eu tô abrindo pro diálogo. A pessoa que não quer ter a capacidade de aceitar que muitas vezes eu tô ali apresentando um ponto que é contrário dela, e eu não sou uma caixa de ressonância para aquilo que são as neuroses dela mesma. Mas assim, tem esse tipo de pessoa e tem um outro tipo de pessoa que é a pessoa espalhafatosa. A pessoa espalhafatosa é aquela pessoa que simplesmente é impossível de conversar com ela. Nossa, como assim é impossível de conversar com ela? Sim, porque ela faz questão de fazer com que todo mundo pense que a conversa é de todo mundo. Então, por exemplo, a pessoa tá ali e aí de repente ela começa a gritar, começa a falar muito alto, começa a ficar ali, e aí todo mundo que tá aos arredores começam a escutar aquela conversa. Isso é fezes, isso é horroroso, isso daí é uma coisa de baixíssimo nível intelectual, certo? E aí tem um outro tipo de pessoa que também é fezes de conversar. Na verdade, tem vários, né? Tem a pessoa problemática, que é aquela pessoa que fica: ai, meu Deus, você tá invadindo meu espaço pessoal. Ai, meu Deus. Ou: ai, meu Deus, você não concorda com esses absurdos que eu tô fazendo. Tem vários, tem vários. E aí, tem um tipo específico que é o tipo mais fezes que existe. Que é o tipo de pessoa que abomina as teorias. Esse tipo de pessoa que abomina as teorias, pra mim é puramente fezes. Pra mim é puramente fezes. Tem uma obra do Jung chamada Tipos Psicológicos. Nessa obra, ele faz uma grande análise ali que vai desde Tertuliano até Nietzsche, onde ele mostra que, de certo modo, todas as teorias são, na verdade, uma representação do autor que as criou. Então, quando Nietzsche foi lá e fez a distinção entre o apolíneo e o dionísico, quando o Tertuliano foi lá e fez uma teoria sobre as formas e sobre as coisas, aquelas duas teorias eram nada mais, nada menos do que uma representação, do que uma projeção do que eles já estavam ali pensando, passando, fazendo, vivendo, e aí eles conseguiram teorizar e formular a partir daquilo. Então, na verdade, toda teoria tem uma carga de pessoalidade. Então, toda pessoa que, de certo modo, é teórica é uma pessoa que tem uma capacidade de elaborar a sua pessoalidade de uma forma muito mais aprofundada. Por quê? Porque geralmente a pessoa consegue, em um sistema geral de coisas, como uma teoria tal como a do Apolíneo e do Dionísico, tal como das coisas e dos objetos, a pessoa consegue colocar a si mesmo dentro disso. Consegue realmente estabelecer padrões e paradigmas e, enfim, consegue construir algo em torno disso, em torno daquilo que é si mesmo, certo? Construir algo em torno disso a partir daquilo que é si mesmo. Eu acho que isso que é a construção mais correta. E aí existe essa pessoa que é aquela pessoa que idolatra a praticalidade. Então, nossa, você floreia muitas coisas, você é muito prático. Ah, meu Deus do céu, você floreia muitas coisas. Sim, eu floreio muitas coisas e você é imbecil. Por quê?
Porque você não consegue entender que a linguagem é uma forma pela qual você expressa o seu pensamento. Então, pessoas que têm uma linguagem melhor, pessoas que conseguem elaborar frases com mais clareza, coesão, concatenação e articular nessas frases as teorias que nada mais são do que projeções da sua própria vida, como já diria o Jung, como eu já disse, estas pessoas conseguem ter uma capacidade argumentativa muito melhor do que tão somente ficar fofocando sobre a vida alheia. E aí é fezes, com 1.500%, 1.000.000% de pureza. O quê? A pessoa que vai lá e fica assim, ai meu Deus, eu acho horroroso que você fica teorizando. Sabe por quê que acha horroroso? Porque tem inveja das teorias. Tem inveja da grande arquitetura das teorias. E eu não estou falando que eu tenha sofrido isso. Isso daqui é uma observação cotidiana. Isso daqui é uma observação a partir de uma escuta atenta a conversas do cotidiano. A partir de escutas atentas à forma como as pessoas se relacionam dentro da economia geral da vida. Então, assim, ai, meu Deus, você tá sendo muito prolixo. Cara, sai desse vídeo se você acha que eu tô sendo muito prolixo. Eu tô, na verdade, conversando com a minha amiga, que é a câmera. Certo? Então, assim, sendo a câmera uma grande amiga e sendo esse carinha aqui, ó, o microfone, um outro parceiro muito legal, eu gosto muito do microfone, eu acho que nada mais, nada menos, mais justo do que a gente conseguir elaborar alguns pensamentos com base nisso, né? E aí, o que mais, né? Eu tava falando. Então, eu acho que essas são as grandes personalidades fezes, assim, né? Se a gente for parar pra pensar. Essas são aquelas personalidades que são impossíveis de se estabelecer qualquer tipo de diálogo. E se você for querer estabelecer qualquer tipo de diálogo com essas pessoas, você tem que saber que cada pedaço do seu córtex cerebral vai estar sendo liquefeito. Você vai estar tendo uma necrose liquefativa no seu cérebro, certo? Ah, que absurdo que você tá falando, Otávio. Meu Deus do céu, você deve estar louco. Você tá maluco. Nossa, que sujeito maluco que esse Otávio é. Novamente, novamente. Eu acho que isso daqui é uma grande caixa de ressonância para os meus próprios pensamentos. Então, em se tratando disso, fica aqui o tema desse vídeo. Então, são essas as pessoas que eu acho que você deve evitar a todo e qualquer custo. Você deve evitar a todo e qualquer custo pessoas que floreiam, não as palavras, mas que floreiam a burrice. Pessoas que floreiam a imbecilidade, a ignorância. Pessoas que floreiam a falta de classe. Eu acho que essas pessoas você tem que, mano, sair fora. Por quê? Porque uma hora ou outra, assim, eu não sei que. Ah, mas você tá sendo elitista. Não, muito pelo contrário. Eu acho que existem pessoas que, por mais que elas não tenham a riqueza lexical, ou seja, a riqueza de palavras para conseguir expressar grandes teorias e pensamentos sobre a vida, pessoas muito simples, pessoas muito honestas, pessoas muito, enfim, desprovidas daquilo que Bourdieu chama de um capital intelectual, que é a educação formal, elas conseguem ser grandes, grandes, grandes teoretas. Eles conseguem. Então, assim, eles conseguem ali estabelecer conversas de altíssimo nível, certo? Eu vou dar um exemplo para você. Eu fui jogar tênis hoje, né? E aí que eu tava ali conversando com um segurança do clube que eu vou jogar tênis, né? Tava conversando e a gente ficou uma hora e meia assim conversando. E cara, assim, o cara não tinha nenhuma educação formal, isso é importante notar, tá? Não é porque ele é segurança que ele não vai ter educação formal, mas é que aquele sujeito que eu conversei, ele não tinha nenhuma educação formal. E aí, cara, mano, foi absurdo. Porque assim, eu literalmente consegui ficar uma hora e meia conversando com ele sobre as mais profundas teorias. E eu fui expondo as teorias, né, de uma forma que é uma linguagem um pouco mais acessível, justamente pelo fato de que a pessoa não tem uma riqueza lexical. Mas, assim, foram conversas maravilhosas em que a pessoa ia ali e ela observava generalidades da vida humana, né? Então, por exemplo, ela ia ali
E ela observava a forma como o patrão dela estabelecia um certo cronograma de dominação com relação a ele, ela, com relação a essa pessoa. E aí que ele falava, né, que esse cronograma de dominação se dava a partir de dispositivos. E esses dispositivos eram justamente os pontos em que ele batia. E aí ele percebia que assim, que esses pontos eles podiam se repetir em várias outras formas, como por exemplo, o cunhado dele que foi contratado como PJ, e aí que acabava que ele, como cunhado dele, se cobrava muito a si mesmo, porque ele era contratado como PJ, então essa autocobrança era muito parecida com a cobrança que ele tinha com o ponto. Então existia ali, como eu posso dizer, uma certa clareza muito aguda de teorias mesmo, entende? Então, assim, se você comparar o que o Foucault disse com o que este segurança disse, eles acabaram dizendo a mesma coisa, certo? E eu duvido muito que o segurança tenha tido acesso às obras de Foucault, justamente porque, de novo, ele foi privado de uma educação formal e a educação, assim, ninguém, nem pessoas com uma educação muito boa acabam conhecendo Foucault. Imagina só as pessoas que têm uma educação um pouco pior, né? Que tem uma educação formal um pouco menos abastada. E são inúmeros os exemplos. Eu dou aula em cursinho e eu tenho um aluno que ele é maravilhoso. É uma das pessoas mais brilhantes que eu já consegui conversar. O meu cunhado também é uma pessoa brilhante, assim. Ele é um imbecilzinho que tá no primeiro ano de faculdade. Não sabe de nada sobre a vida, tem ali suas pretensas certezas, mas assim, é uma pessoa brilhante de conversar, uma pessoa maravilhosa. A minha, enfim, várias pessoas, cara, várias pessoas, enfim, que são brilhantes de conversar e realmente, assim, elas não têm, como eu posso dizer, uma riqueza lexical, uma riqueza teórica tão grande quanto alguém que leu mais, que fez mais coisa. Então, não é sobre ler ou não ler, é sobre, na verdade, ser ou não ser, certo? Essa é a questão. Então, o que que acontece é, quando a pessoa vai lá e ela. Ah, nossa, você vai falar qualquer coisa com ela, e a pessoa começa a aumentar a voz, e a pessoa trata tudo como se fosse uma ofensa pessoal. E aí que de repente começa a virar uma briga de ego, e a pessoa começa a ficar entrando em cada minúcia do seu discurso. E aí que à medida que você vai falando, você não consegue terminar uma ideia, não consegue terminar uma frase, porque a pessoa precisa falar em cima, a pessoa precisa ter uma certa posição, uma certa colocação. Isso é impressionante, mano. Todas as vezes que eu tô gravando vídeo, a minha namorada me liga, cara. É uma coisa surpreendente isso. Então, assim, essas pessoas, né? Elas, como eu posso dizer, são um cacete de conversar, certo? Como ela tá ligando, enfim, e ela não apoia os vídeos, não apoia nada, eu também vou desligar aqui, enfim, é isso aí. Muito bom, valeu pessoal, tamo junto, fui.